acordamos e vivemos para adorar ao nome do Senhor. Nós estamos aqui porque Ele é bom, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Amém? Eu quero continuar na mesma direção, na mesma orientação, na mesma unção que nós iniciamos através do louvor, através da palavra, da oração que foi feita. Nós iremos entrar na palavra para que Deus venha falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações. Coloca para mim Gênesis 37, a partir do 5, por favor, Felipe. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se aumentaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E os odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho, dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Até aí. É um texto emblemático de muitos capítulos, onde a Bíblia relata várias situações que aconteceu com o nosso amigo Zé, né? Quem lê a Bíblia tem intimidade, então eu leio a Bíblia e tenho intimidade. O Zé é meu amigo. Então nós vamos falar aqui do Zé. O Zé foi um homem que todos conhecem. Teve sonhos, foi jogado num poço, ele ficou ali, depois escravo, foi a uma prisão, e logo depois de muito tempo, eu falo logo, porque eu não estava lá, eu não vivi o que o Zé viveu, eu não sofri o que o Zé sofreu. Então eu falo logo, porque quando a gente lê o texto, a gente lê passando por ele de forma rápida. Então a gente entende que dentro da nossa leitura fala: nossa, mas ele passou por tudo isso, que triste, coitado. Parece ser um tempo muito curto, parece ser um tempo muito rápido, mas só quem viveu deve ter passado, sofrido e tido ali na sua carne, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, as dificuldades, os seus traumas por viver o que ele viveu, por ter sido um escolhido. O nosso tema de julho, finalizando hoje, tenho o privilégio de finalizar ministrando a palavra é honra e prosperidade. E nós entraremos no tema para agosto: nascidos para vencer. Se você pensar bem, tem tudo a ver.
honra e prosperidade. E depois nós nascemos para vencer. Mas por que nascemos para vencer e poderíamos aprender sobre honra e prosperidade? Porque talvez não dava liga, talvez não dava encaixe. Talvez se você primeiro acha que você vai vencer em todas as coisas e você não honrar, isso te trará um problema. Talvez se você, como eu, foi nascido para vencer, eu nasci para vencer. Quem aqui mais nasceu para vencer? Quem mais foi chamado para vencer? Eu fui chamado para vencer, mas eu preciso aprender a honra e a prosperidade. Aí sim eu terei diante dos meus olhos o que o Papai do Céu me prometeu. E pela manhã a pastora Lili trouxe uma mensagem sobre Jacó, que também foi nascido para vencer. Jacó também teve as suas intempéries, os seus problemas. Fica tranquilo que eu não vou pregar aí não, Lili. Não vou copiar não, quem faz. Mas nós estamos trazendo um pouco mais à frente a sequência dessa história, falando sobre Jacó. E me chama a atenção porque Jacó do Egito, como era chamado, foi uma figura do Antigo Testamento conhecido pelos seus sonhos proféticos. Ele era um homem sonhador, e ele sonhava tanto e que ele tinha e teve problema na sua jornada e na sua carreira. Muitas vezes nós estamos passando por situações das nossas vidas que nós vivemos tantas dificuldades e nós começamos a sonhar, mas às vezes nós sonhamos sem pôr os pés no chão, sem saber das nossas condições, sem saber das nossas situações, sem saber da realidade, da verdade que nós vivemos, e nós começamos a sonhar. Não, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter base, porque aqui Jacó, ele sonhava, mas Jacó é o Dalili. Eu falei tanto que eu ia copiar e peguei aqui ele era filho, pronto, filho de Jacó, pronto. Não, o Zé, eu comecei a falar do Zé e ele me tirou meu foco. Então, nós sonhamos tanto que nós às vezes passamos nas situações igual o Zé. Nós sonhamos, mas não temos a base. E o Zé passou por tantas situações na sua vida que ele sonhou, ele teve os seus sonhos, ele teve a sua vida e a sua situação com os seus sonhos, a qual trouxe grandes problemas na sua vida. Ele passou por situações onde ele viveu, nascido entre alguns irmãos, a quantidade era grande dos seus irmãos. Eu acho que eu tenho bastante filho, mas aqui o Zé tinha bastante filho. A história nos diz e nos relata que os sonhos proféticos eram por sua vida inabalável, confiança em Deus. Nascido de uma família de 3 irmãos e sendo preferido do seu pai, Jacó, ele era o preferido. José logo despertou a ira e a inveja dos seus irmãos, resultando em uma saga que nós entendemos e vemos e lemos da vida incrível que levou ao abismo de um poço, a grandiosidade do poder do egípcio onde ele vivia. Ele teve talento. José interpretava sonhos, deu início à sua impressionante jornada, primeiro como escravo, vendido por seus próprios irmãos, e depois como um prisioneiro, acusado injustamente. Através dessa advertência que José se destaca pela fé em Deus, inabalável em seu caráter e incorruptível, o que conduzem a uma surpreendente despertar de prosperidade e poder no Egito. A história de José nos mostra a virtude, perseverança, a importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ele conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu sua fé, cuja a vida inexplicável e verdade de que Deus pode transformar circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. A vida de José é uma jornada de fé emocionante, cheia de lições valiosas que resultam até os dias de hoje. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero que você tenha e aprenda comigo nesta noite que a sua fé tem que ser pelo menos igual a fé de José. Não importa quantos tentaram enterrar, quantos tentaram te jogar nos buracos da vida, nas dificuldades da vida, nas covas da vida, nos poços da vida. Quero dizer uma coisa a você: Deus tem algo preparado para você.
Deus tem algo preparado para você nesta noite. Como nós cantamos aqui agora de pouco, Deus tem o melhor, e o melhor está por vir. O melhor está por vir na sua vida, o melhor está por vir na sua casa, o melhor está por vir nos seus negócios, o melhor está por vir. Eu tenho dito e vou repetir, porque nós veremos testemunho disso. O segundo semestre começou e Deus irá transbordar na sua vida as bênçãos. Você viverá talvez melhor do que José viveu. Pastor, você está dizendo que eu vou governar? Qual o problema? Você está dizendo que eu vou governar sim? Você vai governar na sua casa, você vai governar na sua empresa, você vai governar por onde você passar, na sua escola, na sua faculdade. Você tem sim condição de governar, porque Deus está com você e Deus está comigo. Deus vai falar aos nossos corações de forma grandiosa nesta noite. Amém? Nós vemos que José é vendido como escravo pelos seus irmãos, porque ele passou e contou um sonho que ele teve. Aquele sonho era um sonho que era algo revelador, transformador. E os seus irmãos, então, sentiram-se ali enciumados. Já começou os ciúmes porque ele era o caçula. E aí o seu pai teceu para ele uma túnica muito bonita, fez algo muito bonito, eu acredito que algo muito fantasioso, muito colorido naquela época, porque quem andava com aquelas túnicas eram todas chique, bonita. Então quando o seu pai começou a desenhar aquela túnica, os seus irmãos chamam atenção. Pai, mas por que para José? Por que o Zé tem que ter essa túnica? Mas ele era o caçulinha do papai, e o caçulinha do papai em alguns momentos tem privilégio. Em alguns momentos das nossas vidas, nós nos achamos o caçulinha do Papai do Céu. E nós achamos que nós somos mais privilegiados do que todos os outros irmãos que aqui estão. Nós achamos que no meio da multidão, nós somos aquele que Deus olhará somente para nós. Nós achamos que no meio de todos, Papai do Céu tem que olhar para nós e abençoar as nossas vidas. Quero dizer uma coisa a vocês, irmãos. Nós temos que lembrar que Deus ama os seus caçulas, mas Deus ama os seus primogênitos. Deus ama os do meio. Deus ama os do meio do caminho. Não pense que você é o único dodóizinho do papai. Não. Quando ele tiver que colocar você no lugar, ele vai colocar. Quando o papai tiver que dizer não para você, ele também vai dizer não para você. Mesmo que doa, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas lá na frente, com certeza, quando você sentar no meio dos grandes, quando você puder governar, você vai dizer que foi entender que foi necessário os nãos de Deus na sua jornada e na sua caminhada. José foi vendido como escravo, e ele foi ali passado por situações de grandes momentos de tristeza, eu creio, porque os seus irmãos, nas suas rivalidades, nos seus problemas, quando resolveram, diz o texto, que enterrar os sonhos de José, eles combinaram, fizeram ali uma armadilha para José, de jogar José dentro do poço. E um dos seus irmãos, ou todos os seus irmãos, disseram que deveriam matá-lo. Um dos seus disse assim: não, mas ele tem nosso sangue, por que nós vamos fazer isso com José? Ele tem nosso sangue, por que nós vamos matar José? Eis que à vista então ali ao povo vindo para uma outra cidade, se transportando, e pensaram: vamos vender José. Pelo menos assim nós não sujamos as nossas mãos, pelo menos assim nós não derramamos o sangue de José e não ficará nas nossas mãos, e está tudo certo. Muitas vezes nós cometemos algo nas nossas vidas, mesmo errando, mesmo cometendo erros, nós nos eximimos das nossas responsabilidades. Nós dizemos assim: mas eu não vou, aqui a minha mão está limpa, eu passei a bola para o fulano, então eu não tenho problema com isso. Sabe o que acontece? Eu falei aqui do fulano para fulano, mas o fecho final, quando essa pessoa se desviar, não foi problema meu, porque o fechamento dessa palavra não foi meu. Eu só comecei a fofoca, mas esse irmão se desviou. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque no final da carreira, no final de tudo, ele que foi embora da igreja, não foi eu não tenho culpa disso. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pronunciamos dentro da nossa casa. A Lili fez uma observação e uma advertência hoje pela manhã, e Deus sabe o porquê tem colocado essas advertências nos nossos corações como pastores, porque muitas vezes
não é só lá fora, é dentro da nossa casa espiritual, da nossa casa material, da nossa casa familiar. Nós temos aqui alguns irmãos tentando matar os nossos sonhos. Temos alguns irmãos tentando matar os seus sonhos. Tem alguns irmãos tentando matar os seus projetos. Ao invés de ajudar, ao invés de orar, ao invés de estar em intercessão pela sua casa, pela sua família, ou pelos irmãos que aqui participam, não. Tem alguém tentando matar os seus sonhos. Tem alguém tentando matar e enterrar o seu sonho. Quero dizer a você, Deus está com você nesta noite. Nada chegará à tua tenda, nada deixará você enterrar os seus sonhos, porque quem lhe chamou foi Deus, a promessa foi Ele que fez, quem separou foi Ele, quem reservou você foi Ele, e Deus tem algo programado e projetado para a sua vida. Não deixe ninguém enterrar os seus sonhos, não deixe ninguém jogar você na cova. Corra, irmão. Se vê que vão jogar você ali dentro do poço, dentro do buraco, corra o máximo que você puder. Se distancie dessas pessoas, porque Deus irá dar vitória a você e a sua casa. Amém? Aí a partir daí José foi vendido e foi levado lá para o palácio. E chegando no palácio, José passou ali alguns tempos de dificuldade, porque ele foi para uma prisão, ele foi para um ambiente onde ele foi ser escravo, e ali ele passou por algumas dificuldades. Os irmãos ainda armaram uma grande desculpa. Pegaram a túnica de José, pegaram um cabrito, pegaram ali um cordeiro, arrancaram o sangue desse cordeiro, passaram na túnica e levaram e apresentaram para o seu pai. Seu pai, a partir de então, começou a chorar, ficou triste. Coitado do Zé, o Zé morreu, o Zé desapareceu, e agora o Zé está morto. O que hei eu de fazer sem o meu caçulinha? Imagine a dor de um pai, imagine a dor de pensar que esse filho tinha morrido. Mas ele não tinha morrido. Os irmãos tentaram matar José, mas não conseguiram, porque Deus estava com ele. Deus estava separando José do meio dos seus irmãos. Deus estava separando José do meio da sua parentela, para que colocasse ele no meio dos grandes. Muitas vezes nós somos separados, nós estamos preocupados com pessoas que vão e pessoas que vêm, com pessoas que estão no nosso meio, no nosso convívio, e às vezes no meio do caminho a gente pensa: e agora essa pessoa desapareceu? O que há de ser da minha vida sem essa pessoa? Como dizia nosso amigo Chapolin Colorado: o que eu posso fazer? O que vai ser de mim a partir de agora? Quem irá me defender? Quero dizer uma coisa para nós nessa noite: Deus vai defender e poupar a sua vida. Não importa, muitas vezes Deus está tirando pessoas dos nossos meios, está tirando pessoas do seu lado, está tirando pessoas do seu convívio, está tirando até mesmo familiares, porque você precisa viver o grande de Deus. Você não entende, muitas vezes você está dizendo: mas Deus, aquela pessoa que... Fique tranquilo, Deus está tirando para que Ele promova a sua jornada, para que Ele faça a sua caminhada acontecer. Ele não irá nos matar, Ele não irá deixar nós morrermos, mas Ele irá colocar você em lugares altos. E quando você estiver nesse lugar alto, pessoas irão olhar para você e vão entender o porquê desse distanciamento. Deus tem um plano e projeto para a sua vida. Ele não te trouxe e não te separou para a morte, Ele te separou para a vida, e para que o nome dele seja glorificado através da sua e da minha vida. Deus tem algo muito grande. As bênçãos de José era com ele, por onde ele andava, por onde ele estava, ele era abençoado. Ele foi para o palácio, ele foi para a casa de Potifar, e ali dentro daquele palácio, naquela situação gigantesca, ele como escravo, a Bíblia diz que José era um homem muito bonito. A Bíblia diz que José era um homem muito charmoso. Então, imagino que José, caminhando pelos trabalhos daquele palácio, fazendo os seus serviços. Eu gosto de ler a mensagem e eu viajo nessas mensagens. Eu gosto de ler o livro e eu viajo. Eu entro lá no texto. Aí eu fico lembrando do palácio. Aí eu fico lembrando do José, um cara bonito, um serviçal que era um escravo, que foi participar aqui dentro do palácio para participar do serviço e servir a garota de Potifar. E nesse tempo ele é tentado. Amigos e irmãos, Pastor Fabrício, esse homem não foi tentado porque ele nunca viu, irmãos.
Só nós aqui. Só nós. A mulher era bonita. O cara tinha um monte de mulher. A Betânia está dando aula? Então posso falar? Glória a Deus. O cara era bonito e a mulher era bonita. Esse cara foi tentado. Ele foi tentado, essa mulher por dezenas de vezes convidou o cara disse não, o cara convidou, disse não, o cara convidou, disse não, até que chegou uma hora e falou, infeliz, vou te agarrar. E aí eu quero ver. Aí ela foi e agarrou ele, Fernando. Agarrou o cara e o cara disse, em nome de Jesus está repreendido, sai daqui, e foi embora, correu. O que aconteceu? No meio de toda essa situação, o homem largou a capa, deixou a capa para trás. E o que aconteceu com a capa geral? A mulher disse assim, olha aqui quem tentou me estrupar, olha aqui quem tentou fazer uma sacanagem comigo. Levou os soldados levaram o cara para a prisão. Ele não cometeu nenhum erro, cometeu? Ele cometeu alguma injustiça para estar naquela prisão? Eu penso que Potifar, com o poder e com a condição que ele tinha, se ele soubesse que o Zé tinha tentado a mulher dele, ele tinha matado o Zé. Se ele tivesse a convicção que a dona era uma dona pura, ele tinha matado o Zé. Ah, tinha. Vai mexer com a minha mulher, eu vou deixar quieto? Vou matar esse cara. Mas eu acho que Potifar, ali dentro do seu palácio, ele sabia quem era de fato a sua dona. Ele sabia, ele conhecia quem era a dona. Então o que ele fez? Vou reservar esse cidadão daqui, vou tirar da tentação da minha mulher, para que ela não fique olhando para ele, vou guardar ele lá na prisão. Vou deixar ele guardado, porque senão essa mulher vai cair no pecado, gente. Aí o que ele fez? Escondeu. Passado a história, nós vemos que ele estava lá guardadinho no canto, independente dos problemas, independente da situação, independente do que ele fez ou não fez, Deus estava com ele. Ele era guardado e protegido pelo Senhor. Ele era guardado e protegido porque tinha trazido a promessa na vida dele. Deus tinha promessa na vida do José. Deus tinha algo na vida do José, como Deus tem algo na sua vida. Não importa se você tem passado por alguma injúria, por alguma situação. Não importa se alguém está tentando colocar o pé em cima de você, está tentando te afastar, te jogar para a parede, te jogar de canto. Não importa. Deus tem propósitos e promessas na sua vida, irá se cumprir. Não importa se você está sendo escondido, se você está sendo guardado, separado do meio do povo. Deus tem promessa e as promessas vão se cumprir na sua vida. Deus vai cumprir o que ele prometeu. José então começa a ter situações, e José, estando ele preso, 2 prisioneiros foram mandados para lá pelo próprio faraó para ficar com ele. E ele era o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros. Os 2 novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que não conseguiam entender nem interpretar. Então José, ao ver a situação, disse-lhe para contarem os sonhos. José interpretou os sonhos desses homens. A partir de então, José interpretou o sonho, ficou guardado, escondido e permaneceu ali. Os homens entenderam, viram que a condição, a única que José pediu era que o favor do chefe dos copeiros não se esquecesse dele quando saísse da prisão. Sai da prisão esse homem, e esse homem se esquece do José. Ele se esquece, ele não tinha nenhuma amnésia, ele não tinha nenhum problema mental. Mas quando ele sai da prisão, ele se esquece. A vida, dia a dia, a correria de cuidar do palácio, de cuidar ali das coisas do rei, do faraó, e começando a cuidando de tudo aquilo, ele se esqueceu do tempo e do pedido que o seu amigo que interpretou o sonho pediu a ele. Quando você sair daqui, lembra de mim, fala de mim lá. E ele se esqueceu. A vida é muito corrida. Muitas vezes nós fazemos promessas para alguém. Quando eu entrar naquela empresa, eu vou te levar. Quando eu ficar rico, eu vou te ajudar. Viu, Fernando? Vou te ajudar. Quando eu tiver as condições financeiras boas, eu vou lembrar de você, viu? Quando tudo estiver bem, eu vou ligar para você, viu, Luizinho? Mas nós nos esquecemos, porque passamos por dia a dia, correria, as atividades, as nossas coisas acabam acontecendo, as nossas famílias, o nosso trabalho, a igreja, e nós nos esquecemos. Deus não se esquece de você. Não importa quem te prometeu, Ele não se esquece de você.
O homem pode se esquecer, o advogado pode esquecer, o juiz pode falhar, a pasta que estava em cima pode ficar embaixo, a proposta de emprego estava ali chamando, aí caiu, bateu o vento, aquela proposta veio para baixo, mudou a proposta. Não importa o que aconteça, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece do que prometeu. Passe o tempo que passar, passe as dificuldades que você tiver, Deus irá cumprir em sua vida as suas promessas, porque Ele é o Deus de promessa. José, então, conhece Faraó, interpreta o sonho de Faraó. Ele foi chamado porque depois de quase 2 anos, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E aí, alguém lembrou. Aquele mesmo homem que se esqueceu do Zé por um tempo, lembrou do Zé. Faraó, o Zé consegue interpretar esse sonho. Ele contou para nós uma história, interpretou o meu sonho lá quando a gente estava na prisão, mas ele está lá. Cadê? Manda chamar o Zé. Manda o Zé vir aqui interpretar o meu sonho. E o Zé foi interpretar o sonho. Faraó passou a ter sonhos estranhos e chamou todos os magos. Todos vieram e nenhum conseguiu interpretar. Você vai ser usado para falar com pessoas. Podem vir todos os tipos de pessoas, podem vir todos os tipos de situações, mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus nos escolheu para fazer a diferença. Então, quando você for chamado, não corra, não fuja, não se esconda, não volte, vá adiante, porque foi isso mesmo, Deus está escolhendo você. Deus chamou você, Deus chamou a sua casa, Deus chamou para que você interprete, ajude, ore, abençoa, traga bênçãos na vida das pessoas, e Ele escolheu você. É por isso que você está aqui, porque você foi um escolhido. Deus separou você, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua casa, Ele não se esqueceu dos seus sonhos, Ele não se esqueceu dos projetos. Ele irá realizar em sua vida, porque Ele é Deus, Ele irá trazer sobre você. Então, ninguém conseguia dizer os seus sonhos e o que significava. Foi nesse momento que o chefe dos copeiros lembrou do Zé, chamando-o na presença do faraó. José logo se aprontou para ver o rei do Egito, a ver os seus sonhos. A Bíblia diz em Gênesis 47 que Faraó se espantou com a capacidade de José, que deu uma interpretação exata dos sonhos. Acontece que no Egito passaria por uma grande período de fome e que os sonhos diziam exatamente o que aconteceria. Ora, eu imagino que José chegou na frente do faraó para interpretar o sonho. Uma pessoa simples, humilde, que tinha acabado de sair da prisão. Mas ele, quando chegou na frente do faraó, ele disse para o faraó: faraó, acontecerá assim. Ele aconselhou o faraó de como deveria fazer, de como deveria mudar a estratégia do plantio, a estratégia de guardar os alimentos, como ele deveria transportar os alimentos. Ele fez um trabalho ali, ele fez um plano de ação gigantesco. E aí, eu creio que o faraó disse para ele: ô Zé, beleza, eu acho que está tudo certo, você interpretou, parabéns, você é um cara bom, você me trouxe os sonhos, você revelou os sonhos, é isso mesmo, mas você está dizendo aqui que eu preciso ter um cara de confiança, você está dizendo aqui que eu preciso ter um cara que consiga administrar tudo isso que você está dizendo que eu vou viver. Quem é esse cara? Acho que o Zé deve ter. Não. Então, todos esses aqui não conseguiram dizer para você o que você tinha que falar, mas eu estou aqui, né, faraó? Se por um acaso esses currículos aí não der certo, eu estou aqui, estou pronto. E o que o Zé fez? Se colocou de prontidão para executar o que ele tinha sonhado, porque o José estava pronto. O Zé estava pronto. O tempo que ele passou na prisão, ele passou se preparando. Às vezes você está passando por uma dificuldade na sua vida, às vezes você está passando por um problema na sua vida, e você deve estar pensando: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no vale, eu estou na seca, eu estou no problema, eu estou passando na prova. É na prova que Deus está te ensinando, é na prova que Deus está te orientando, é na prova que Ele está te preparando, é na prova que Ele está te capacitando, é na prova que Ele está dando a você a estratégia correta, perfeita, para que quando você sair desta prova, você consiga executar tudo aquilo que Deus vai entregar nas suas mãos, tudo aquilo que está projetado para vir nas suas mãos. Não adianta você querer ultrapassar ou passar esse tempo. Não, você precisa passar pela prova, você precisa passar pelo vale. Mas pastor, eu tinha tudo,
Pastor, eu tinha condição de tudo. Pastor, eu tinha do bom e do melhor. Não importa, Deus vai restituir. Deus vai trazer de volta. Deus vai te entregar novamente. Mas você precisa passar pelo vale. Você precisa passar, porque você precisa entender que o que você terá nas suas mãos não é pela sua capacidade, mas é pelo que Deus prometeu. E Ele entregará na sua casa e a você. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua casa. Não se preocupe, você está sendo preparado para que Deus coloque em você, na sua casa, aquilo que Ele prometeu. Então, a partir daí, José assume ali a liderança deste governo. Ele foi um dos homens mais poderosos do Egito. Quando ele então foi chamado, convocado e assumiu aquele tempo, ele poderia muito bem ter ido até Potifar, porque aí mudou o cenário. Ele, a partir de então, mandava em Potifar. Potifar pôs ele na cadeia de forma injusta. Potifar escondeu o Zé de forma injusta. Ele poderia até então depois buscar o Potifar. Então, Potifar, então, quem está falando? Aqui é o Zé. Potifar, vem aqui agora. Deixa eu falar com você. Chama lá a dona, lá, sua senhora, que vocês me colocaram na cadeia. Agora eu quero dizer para você, Potifar, agora chegou a minha vez. Eu cometi algum erro? Potifar ia ficar. Pergunta para a dona então. A dona ia também dizer que não. Então agora vocês dois vão para a cadeia. Ele poderia, ele tinha mulher para isso. Ele tinha condições de se vingar. Onde eu quero chegar? Não se vingue de quem judiou de você. Abençoe essas pessoas. Agradeça a Deus pela vida delas. Sabe por quê? Elas estão sendo usadas para elevar o seu degrau. Quanto mais eles te colocarem escondido, Deus irá te exaltar. Então abençoe essas pessoas. Não se preocupe com quem te escondeu. Não se preocupe com quem te colocou na prisão, porque Deus irá exaltar. E essas pessoas irão ver onde você vai chegar. Não se preocupe. Deus tem o controle de tudo. Ele irá fazer o que você não é para fazer, porque o controle é dele. Potifar poderia ter tido esse encontro com o Zé, mas o Zé não perdeu tempo com isso, porque Zé sabia quem era que estava colocando ele nos grandes e no lugar alto, porque ele já tinha tido sonho. Ele não sabia qual seria o processo para viver o seu sonho, mas uma coisa ele sabia, que o sonho iria se cumprir. Ele não sabia quais as estradas ele iria percorrer, que os seus irmãos iriam fazer tudo aquilo, que ele iria passar por tudo aquilo, porque senão ele deveria ter corrido, ele deveria ter fugido. Mas uma coisa ele sabia, o sonho iria se realizar, porque quem deu sonhos para ele foi o próprio Jesus. Deus deu sonhos, Deus entregou a ele os sonhos para que ele pudesse então viver os planos e projetos de Deus na sua vida. É a mesma coisa com você. Se você tem sonhos, tem projetos, tem colocado diante de Deus, e Deus está nos seus sonhos, está nos seus projetos, vai acontecer. Se é algo bom para você, vai acontecer. Se não acontecer, fique tranquilo, Deus tem algo melhor preparado para a sua vida. E aí acontece de José ter encontro com seus irmãos. Ele, a partir de então, começa a governar, começa a liderar, e ele teve toda aquela visão, orientação com o faraó. E aí ele passa a viver um tempo, naquele tempo de fome, de dificuldade para aquele lugar. E ele encontra os seus irmãos. Os seus irmãos chegam até ele, porque eles começaram a fazer trocas, eles começaram a vender tudo, porque o próprio Zé teve os sonhos que ele iria trazer os mantimentos, e todos comprariam e viveriam das mãos do trabalho de Faraó. Aquele lugar seria um lugar muito rico, mas não era porque tinha Faraó, é porque tinha o Zé. Onde você colocar as suas mãos, onde você colocar os seus pés, o lugar será próspero, o lugar será abençoado, o lugar virá terra seca, irá nascer grama, irá nascer semente, irá nascer fruto. Onde você entrar, onde você se achegar, Deus irá fazer prosperar, porque o próprio Deus está com você, caminhando com você, levando você para andar em lugares que muitos não chegarão. E quando você governar, você vai entender porque você passou pelo vale, você passou pela dificuldade. E aí José teve um encontro com seu irmão, diante da fome prevista por próprio José. José mandou 10 dos seus filhos
Jacó mandou 10 dos seus filhos descerem ao Egito para comprarem trigo, para fazer ali a negociação. Então, quando os filhos de Jacó chegaram no Egito, José os encontrou. O novo governador os reconheceu. José estava tão bonito, José estava tão diferente. Tudo bem que ele tinha passado alguns anos ali, os seus irmãos não viam José há muito tempo, mas José estava tão elegante que os seus irmãos não o reconheceram. Lá em Gênesis 42, 15 e 16, a Bíblia relata que os seus irmãos chegaram diante dele. Ele olhou os seus irmãos e os irmãos não os reconheceu. Vai chegar o momento da sua vida que as pessoas que te colocaram para baixo, pessoas que tentaram te ofuscar, pessoas que tentaram te humilhar, pessoas que tentaram te esconder, pessoas que tentaram pisar em você, não vão conhecer quem você é, não vão conhecer o quão formoso você está, o tão grande Deus fez em sua vida, em seu lar, que pessoas não irão reconhecer, pessoas irão ficar espantadas quando souber quem você é, porque olhando para você, elas não vão te conhecer. Não se preocupe, porque a partir daí, a inveja, tudo aquilo que aconteceu de ruim, já se passou. Não se preocupe, porque tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, já ficou para trás. E a partir de então, você viverá um tempo de bonança, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de bênção que Deus colocará na sua vida. E pessoas irão perguntar: mas quem é você? Eu sou o próprio Zé, eu sou o próprio José que vocês tentaram me matar, eu sou o próprio José que vocês tentaram me jogar na cova, eu sou o próprio Zé que vocês me venderam, mas hoje eu estou aqui para governar, hoje eu estou aqui para liderar, hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida, hoje eu não estou aqui para dar o troco, eu não estou aqui para devolver a maldade que você me fez, eu não estou aqui para devolver aquilo que você fez eu passar de vergonha, eu não estou aqui para viver aquela mentira que você contou de mim, não, eu estou aqui para abençoar a sua vida, eu estou aqui para abençoar a sua casa, eu estou aqui para abençoar a sua família, eu estou aqui para abençoar os seus negócios, eu estou aqui para abençoar, porque o próprio Deus veio e me abençoou. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a sua casa. As bênçãos do Senhor chegarão até você, as bênçãos chegarão até a sua casa. Será que se nós fôssemos José, será que nós teríamos essa condição de deixar tudo quieto? Deixa passar, será, Lili? Deixa passar, não, tudo bem. Você me fez, mas eu já estou aqui em lugares diferentes, vivendo as promessas, vivendo o que Deus me deu como sonho, deixa tudo bem. Mas você me falou, não deixa, fica tranquilo. O que você precisa? Eu vou te ajudar. Vai lá e chama o papai. Eu sou o Zé. Zé ficou tão entusiasmado, tão agitado, tão preocupado, tão triste, quando viu os irmãos. Eu acredito que bateu uma revoltinha apóstolo nele, Xarela. Ele falou assim: se eu pudesse te matar, seu infeliz, você tentou fazer comigo. Aí o que ele fez? Ele se retirou. Ele ficou um tempinho guardado, foi orar, foi colocar sua vida em ordem, foi dizer: papai do céu, me guarde. Ele ficou um tempinho reservado, mandou buscar a sua família, mandou buscar o seu pai. E aí, dentro de toda essa história, Zé deu abrigo a toda a sua casa. Ele trouxe toda a sua família, a ponto do próprio faraó saber quem era, o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido. E ele permaneceu na direção do Senhor. José não saiu da direção do Senhor. Ele abençoou todos os seus irmãos. Ele disse aos seus irmãos: eu sou o próprio Zé que vocês tentaram matar, eu sou o próprio Zé que vocês tentaram jogar lá nas covas, lá no buraco, lá no poço que vocês cavaram. Eu sou o próprio Zé que vocês me venderam, eu sou o próprio Zé que vocês tentaram fazer negociações após um truque para enganar seus irmãos, fazendo-lhes prometer Benjamim como escravo. José revela a verdade, porque quando ele disse que traria um dos seus irmãos como escravo, aquele irmão que queria matar José começou a chorar: não faça isso, me traga, me deixa ser escravo, mas não mata o nosso irmão, porque o nosso pai já chora pela morte do Zé, nosso pai já chora porque o Zé morreu. E aí o Zé disse, através desse truque, desta forma José instruiu a Jacó passasse a morar no Egito
longe da fome, longe da dificuldade, dentro da terra do próprio faraó, que interviu na ação de José, auxiliando na migração, da ida, da caminhada deles até Canaã. Não importa o que fizeram com você, a hora que chegar a hora de você abençoar as pessoas, não fuja, não corra, não deixe de abençoar quem te amaldiçoou, não deixe de abençoar quem tentou enterrar os seus sonhos, não deixe de abençoar quem tentou te jogar para baixo. Deus tem plano na sua vida, Deus tem projetos na sua vida, Deus tem algo para você nesta noite, mas você não pode tentar pagar com a mesma moeda, porque Deus tem separado um momento para você, onde você estará no meio dos grandes, o novo emprego vai chegar, a oportunidade vai chegar, a sua família vai se levantar, a estrutura vai mudar, vocês viverão momentos novos, nós viveremos novos momentos, o segundo semestre ainda está acontecendo. Deus tem o melhor para mim e para a sua vida, o melhor de Deus está por vir, o governo está chegando, as poltronas boas estão chegando, você irá ajudar quem tentou te derrubar, você irá ajudar quem tentou te colocar para baixo. Fique tranquilo, Deus colocará essas pessoas na sua frente. Mas pastor, o que isso quer dizer? Deus colocará para quê? Para você abençoar. Pessoas precisam saber que Deus existe nas nossas vidas, pessoas precisam saber que Deus usa as nossas vidas. Nós não nascemos para dar o troco a ninguém, nós não nascemos para sair como acontece muitas vezes no trânsito, quando um cara fecha a gente tenta passar correndo, e eu não sei se acontece, né, com vocês, comigo muitas vezes, aconteceu isso muito tempo atrás, hoje não mais, mas eu tento ultrapassar, chegar perto desse cara, eu dar uma fechada nele e falar, tá vendo? Eu passei você. Não, Deus não nos chamou para fazer dessa forma. Deus nos chamou para você passar por aquele que passou por você, tentou te fechar, dar uma buzinadinha e falar, vai com Deus, irmão, vai com Deus que eu vou logo atrás, fica tranquilo, Papai do céu te chamou para abençoar. Quem quer ser o Zé aqui nesta noite? Quem precisa ser o Zé? Um coração limpo, um coração verdadeiro, um coração que abençoa, um coração que receberá de Deus e abençoará pessoas, mesmo tentando te derrubar. Fique de pé. Vamos orar, para que Deus traga a nós um coração do Zé, para que Deus traga sobre nós um coração de José, para que Deus faça na sua vida e na minha vida a diferença através dos nossos corações sinceros diante de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar. José foi abençoado, a fome se alastrou, e José, administrando o Egito, ele permaneceu em evidência, ele permaneceu sendo um dos homens mais poderosos daquele lugar. É por isso que o texto nos ensina que José começou a sua vida com sonhos, com dificuldades, com problemas, com aflições, mas quem prometeu a José foi fiel para cumprir. José permaneceu fiel, José não reclamou, José não tentou matar os seus irmãos, não tentou dar o troco nos seus irmãos, ele simplesmente permaneceu fiel. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu lar, para que Deus traga a você as bênçãos da vida de José para a sua casa, para que o que você esteja passando, os problemas, as dificuldades, todas as situações de advertências que você vive, todas as intempéries do seu lar, não te aflige e não te deixe com medo, mas que você tenha a convicção que Deus irá tirar você do lugar, do buraco, da caverna, da cadeia. Deus irá tirar você do lugar mais profundo de dificuldade, para colocar você como governador da sua casa, governador dos seus negócios, governador da sua família, governador dos seus amigos, governador do seu bairro, governador da sua empresa. Você irá governar, porque Deus irá colocar diante de você aquilo que Ele prometeu. Os seus sonhos irão se cumprir, os sonhos de Deus irão se cumprir na sua vida. Deus tem algo preparado para você, Deus tem algo preparado para a sua casa, e eu quero orar por você. Se você se sentir à vontade e quiser vir à frente, os pastores irão nos ajudar orando pela sua casa. Quem quer receber uma oração? Quem precisa receber uma oração e precisa viver uma vida diferenciada na vida como José? Quem precisa ser abençoado para que venha a unção de José na sua casa e na sua vida? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós queremos agradecer
e abençoar a sua vida. Nós queremos agradecer a Deus pela palavra, porque de manhã Deus trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações, e agora à noite Deus tem trazido uma palavra poderosa aos corações, e nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua casa, nós vamos abençoar a sua vida. Deus tem algo na sua vida, que Deus venha trazer as bênçãos de José. Não se preocupe onde você está passando, não se preocupe com o poço que você está, não se preocupe se você está lá dentro das cadeias, não se preocupe se você tem vivido um problema. Deus tem algo na sua vida. Oh, aleluia. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, direção, orientação, abençoa. Confiança em Deus, o poder do perdão, o poder de Deus na sua vida, que você perdoe quem machucou, que você traga perdão às pessoas que te feriram, que você traga perdão às pessoas que fizeram com que você tentasse enterrar seus sonhos. Deus tem algo preparado para você. Não perca a esperança, não perca a perseverança, porque Deus tem algo preparado para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.